A criatividade é um dos atributos que o mercado de trabalho mais exige dos profissionais. Isso se justifica pois o trabalhador criativo vai além dos padrões. Isto é, enxerga os desafios de maneira diferente para, em seguida, proporcionar soluções originais e inovadoras para saná-las. Por que a criatividade é importante no mercado de trabalho? Em decorrência das mudanças tecnológicas e corporativas, o profissional precisa ter soft skills, isto é, um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Deste modo, o trabalhador que possui criatividade pensa fora da caixinha, ou seja, encontra os métodos mais adequados para lidar com as demandas do dia a dia, otimizando resultados. Esse é um trecho do blog O Amarelinho, que tem como título de postagem a importância da criatividade no mercado de trabalho. Criatividade é um tema muito importante e que cruza a minha e a sua vida. E hoje nós estamos aqui, nesse episódio do podcast Vocatel, para conversar sobre a criatividade no mundo corporativo, no nosso dia a dia. Queremos desmistificar algumas coisas, mas também queremos incentivar você a ser criativo. Meu nome é Marcelo Bicher Martins, eu sou host do podcast Vocatel, lugar onde carreiras e vocações se encontram. E o meu convidado é uma pessoa para lá de especial e super criativa, Renan Wesley. Seja bem-vindo, Renan. Como você está, querido? Muito obrigado pela recepção. Estou muito bem, graças a Deus. Falo aqui do Rio, mais precisamente Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Olha E só. muito obrigado pelo convite, primeiramente. Você é uma pessoa muito querida para mim, pessoalmente falando, e eu estou muito honrado por estar aqui, na verdade, compartilhando com você alguma coisa da nossa jornada até aqui. Muito obrigado. Que bom, Renan. Que bom ter você aqui. Eu conheci o Renan e a Letícia, sua esposa. Na época, eles não tinham AME. Em 2019. E olha só que interessante, eu até gravei isso hoje para eles quando estávamos conversando sobre esse episódio no WhatsApp, e me lembrei que em 2019 a gente tentou uma aproximação em termos de projetos juntos. O Renan e a Letícia estavam pensando em se mudar, né, para os Estados Unidos. Na época, eu e a Paulinha morávamos lá. E de repente não deu certo. Eles não foram e a gente também não conseguiu trazer eles para morar próximo da gente, né? Mas olha só, passado algum tempinho, parece que a vida nos colocou de novo juntos, né, Renan? Que legal tudo isso. São os encontros, na verdade, e desencontros, né? Que às vezes, quando acontece de fato, a gente acaba não entendendo muito bem, né? Naquela circunstância, inclusive, a gente precisou voltar para o Brasil justamente por causa de uma questão familiar, né? Um pedido familiar. Meu pai já acabaram de iniciar um outro negócio e ele não deu conta de gerir sozinho, pediu para que eu voltasse. Só que a gente fica assim, né? O negócio acabou por alguns motivos, né? Não dando certo e a gente ficou sempre naquela coisa. Será que era para a gente ter voltado mesmo, cara? Porque eu sempre fiquei naquela coisa, sabe? Porque muita coisa desandou para a gente, mas fez muito sentido mais para frente depois do que aconteceu. Mas naquele momento a gente não queria voltar, né? E o negócio acabou não indo para frente, a gente perdeu um tempo da nossa vida, logo em seguida veio a EME, né? Olha aí. Então, O assim, melhor projeto de vocês, fala sério. sabe, naquele momento parecia não fazer sentido, depois passa a fazer sentido. Então, assim, são algumas decisões que a gente toma, né? É quase com um efeito borboleta, né? Bate uma asa aqui, vai acontecer um vendaval, um furacão lá em outro lugar. Então, a gente não sabe, né? Às vezes a gente toma uma decisão que pode ser crucial para a gente ou realmente não pode, naquele momento, não significar muita coisa. Eu falo que os encontros e desencontros que a vida nos proporciona, eles mostram para nós a importância do processo, ou eles nos lembram que a gente realmente está num processo de aprender, desaprender, aprender um pouquinho, e tudo isso vai construindo, né,
uma grande figura de quem nós somos. Então, às vezes você e eu não entendemos o porquê nós estamos vivendo aquela determinada situação, ou circunstância, ou a gente tende a pensar que aquilo não vai nos ajudar em absolutamente nada. Mas isso é uma armadilha, né, do imediatismo, ou isso é isso pode ser uma a nossa mente, né, tentando nos trapacear em relação àquilo que é o todo, né? Então, eu quero desafiar você sempre a olhar para a sua circunstância e aprender com ela, né? Eu e Paula também achávamos que iríamos morar para sempre nos Estados Unidos. E olha cá, a gente morando no Brasil e eu fazendo algo que eu nunca imaginei fazer, que é empreender, né? Mas, Renan, quando eu te conheci, cara, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado em você foi a sua criatividade. E foi por isso que eu trouxe você aqui para esse podcast. Porque você é um cara criativo e eu sempre gostei do teu olhar para a fotografia, né? Para o mundo, né? A fotografia ela tem muito essa ideia de mostrar o olhar do fotógrafo para o mundo, Sim. né? E um olhar que muitas vezes as pessoas, ou a maioria das pessoas, não conseguem enxergar. É um olhar que traz detalhes que enriquecem a experiência humana. Então, para mim, a fotografia tem muito esse papel, né? Ela traz a arte, né, do cotidiano, e você sempre fotografou coisas ali do seu cotidiano, né? Só que de uma forma diferente, de uma forma criativa. Afinal de contas, como é que você se encontrou com a criatividade, cara? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, vamos lá. Eu não sei nem qual é o ponto de start, né? De onde surgiu isso, assim. Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa extremamente criativa, isso desde criança, né? Eu já Uhum. tive esse tino de me despertar para essa área de curiosidade. Eu acho que o criativo, ele está muito atrelado e de mãos dadas ali com a pessoa que é curiosa. Sim, Por quê? muito É, bom você ter falado isso. Depois eu quero fazer um comentário sobre curiosidade e criatividade. porque a criatividade, na verdade, ela é a exposição daquilo que você já é, ou daquilo Uhum. que você sabe, né? E você coloca isso para fora. Então, a criatividade, ela é um músculo que você pode exercitar. As Sim, pessoas falam, poxa, mas eu não sou criativo, mas o que que você se promove? O que que você estuda? O que que você se desafia para buscar a sua criatividade e fazer com que ela se potencialize, cresça, né? muito Eu bom. hoje tenho facilidades que eu não tinha há 5 anos atrás. Por quê? Uma jornada de conhecimento, de busca. Eu sou uma pessoa extremamente visual, muito visual. Então eu aprendo muito relacionado à visão, né? Sim, Muitas pessoas vão ter mais facilidade em ler. O meu lado, assim, por exemplo, eu consumo muito YouTube, muito, para qualquer assunto. Quando eu falo assim, pô, YouTube, cara, é qualquer assunto. Coisas banais que parece que não tem serventia alguma, às vezes eu aplico isso dentro de uma reunião de negócio, olha sabe? aí. Então, assim, hoje, por exemplo, numa reunião que a gente teve pela manhã, eu usei um filme chamado Cães de Guerra da Prime Video, fazendo aqui um merchan gratuito aqui para eles, mas eu usei justamente porque era uma empresa que trabalha fortemente com licitação, com cotação, sabe? E o filme fala muito sobre isso, né? É um filme que fala sobre licitações de armamento para o governo americano. Sim, Poxa, mas o que o filme tem a ver com o meu negócio? Mas eu não consegui aplicar, conseguir realmente. Eu tenho muito dessa coisa de trazer aquilo que eu vejo para o meu cotidiano, fazer sentido para o meu dia a dia. sim, Então, eu tenho essa facilidade de conseguir transformar aquilo que de repente é abstrato para alguma pessoa em algo que é útil para mim, né? E sim, a criatividade ela parte muito disso, né? Porque eu exercito isso o tempo todo. E as pessoas às vezes falam exatamente. que eu só não sou criativo. Na verdade, todos somos, né? Todos Uhum. somos.
Só que às vezes somos criativos para determinadas ações, áreas, circunstâncias, Perfeito. segmentos, e a gente só não é criativo para todas as coisas. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo Exato. bem. Vai ter gente que vai fazer um bom bife e não vai saber fazer um arroz. Sim. Tudo certo. Nossa, é muito legal tudo isso que você está colocando, né? Porque, veja, às vezes a gente tem uma tendência de associar a arte, ou melhor, a criatividade a alguma expressão artística. E isso é muito comum, porque como a expressão artística, ela fala da novidade, ela fala do diferente, ela fala até mesmo do colorido, a gente tende a achar que arte é igual a criatividade. E, na verdade, criatividade é esse olhar diferente para as complexidades do mundo, né? Então, criatividade nada mais é do que olhar para uma problemática, só que com um olhar diferente, né? Ela se exerce, ela aparece ali. E a natureza do criativo é a curiosidade. Eu amei isso que você trouxe. Até outro dia eu estava conversando com a minha mãe sobre o perfil das pessoas da atualidade. E uma das características que eu não vejo nas pessoas é a questão da curiosidade. Eu vejo que as pessoas perderam um pouco dessa ideia do tipo, poxa, se você ouvir uma palavra diferente, ou até mesmo um conceito novo, alguma trend, né, que está rolando por aí na mídia, por que não procurar isso, por exemplo, no Google, né? Eu não sei, eu sou impetuoso, cara. Se eu ouço algo que eu não sei o que é, eu coloco no Google e acho, né? Hoje a tecnologia coloca a informação na palma da nossa mão e a gente consegue navegar nisso com muita tranquilidade. É claro que eu entendo até essa minha curiosidade natural ou esse meu ímpeto de colecionar informações, que é assim que eu me vejo, um colecionador de informações, eu vejo isso baseado ali na ciência dos pontos fortes da Gallup, eu vejo isso como um talento, meu input. Eu gosto sempre de adicionar mais um pouquinho de informação sobre alguma novidade do mundo, independente do tema. Agora, eu vejo que as pessoas perderam um pouco dessa curiosidade e, por não serem curiosas, acabam que não olhando para os problemas de forma diferente. Isso acaba deixando ou minguando a nossa capacidade criativa, né? E, e A aí, curiosidade também busca muito aquela questão do seguinte: a gente ouve muito do eu não sei fazer, ou eu não consigo fazer. sim, Sabe quando você. Pô, em vários momentos da sua vida isso aconteceu. Às vezes não tem compra suficiente, não tem mantimento suficiente para fazer um jantar, um almoço, uma coisa do tipo, mas você está com fome. Aí você chega para sua mãe e fala assim: mãe, eu quero comer tal coisa. E filho, a gente não fizemos compra ainda, ou precisa comprar algumas coisas, mas sei lá, são 10 e pouca da noite, 11 e pouca da noite, não tem nada aberto. O que a sua mãe vai fazer? Ela vai abrir o armário, ela vai olhar o que tem e e vai vai falar fazer assim: alguma vou coisa. juntar esse com aquele, vai dar uma coisa legal. Então pega e se mistura, sabe? O não conseguir e o não fazer porque não sabe, ele vai muito daquela coisa de estar com a parte criativa do seu eu, né? Muito atrofiado. Justamente porque Sim, você não pratica isso, sabe? fato. O não saber e o não conseguir, ele é totalmente limitatório, porque ele te priva de muitas coisas. E você também não tem a curiosidade de buscar saber como é que faz, mesmo depois de uma ocasião que você precisou. Poxa, mas eu Exato. não sei mecatrônica, eu não sei física quântica. Tudo bem, ninguém precisa saber, né? Mas se despertar de repente a curiosidade, surgiu o tema, você numa roda, às vezes de conversa, você não vai usar aquilo para nada. Gente, você usa a fórmula Bhaskara para quê? Você usa NC para Um quê? exemplo clássico, né, Sabe? Você não usa para nada. Gente, com todo respeito aqui aos profissionais da área de matemática, mas assim, você não usa. Pelo menos eu não uso, né? sim, Regra de três, você ainda usa uma vez ou outra, ali você ainda usa.
Mas tem algumas coisas na nossa vida que a gente não usa, mas isso serviu para que a gente tivesse uma base de conhecimento. E essa Exato. base de conhecimento a gente pode aplicar de diversas maneiras, sabe? Sim, Eu tive um professor que ele falava assim: não me importa a maneira como você vai chegar no resultado, eu quero o resultado. Se você chegou no resultado pela fórmula que existe, pô, perfeito. Mas se você chegou por uma intuição, perfeito, eu quero o resultado. E muitas das vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, até mesmo no nosso trabalho, no ambiente de trabalho, o chefe, o gestor, o gerente, ele não vai querer saber o tipo de processo que foi feito. O que ele precisa é da solução daquele problema. E às vezes a exato. pessoa ela se limita justamente por causa disso, né? Hum, Ah, eu não sei fazer. Ah, não deu certo, não consigo fazer. E também não arruma nenhum tipo de solução para que aquilo seja feito. E fica por exato. isso mesmo. Sim, Então, o que a gente percebe no ambiente de trabalho, principalmente, é que hoje a gente acaba tendo uma influência muito negativa de uma postura de limitância. Né? Existe uma limitação e aquela pessoa ela se limita ali e ponto final. Ela não sim. faz uma pesquisa no Google. Né? As pessoas hoje, elas simplesmente não fazem o básico, que é pesquisar no Google. E é fácil, é uma ferramenta. Você com o telefone ali rapidinho você consegue. Você abre o computador, você digita na barra de tarefa, você não precisa nem entrar no site do Google, você digita na barra de tarefa o que você precisa e está lá. Tá fácil. Antigamente você tinha que ir para a biblioteca fazer uma pesquisa de escola. E Hoje a enciclopédia, né? a enciclopédia tinha A aquela Barça. almanac, né? Não, almanac não. Como é que era o Eu nome me daquele que lembro tinha? da Barça, né? Que a gente ia fazer pesquisa. Isso, que era caríssimo. Era caríssimo para você ter na sua casa, né? A informação hoje é muito mais fluida, né? Eu falo que, por exemplo, e aí é legal porque quando a gente é curioso e a gente se atenta a algumas questões que para a gente são importantes, e a gente começa a pesquisar sobre isso, mesmo que de forma superficial, numa plataforma como o Google, por exemplo, mas é um início, é um começo, né? Outro dia eu estava, enfim, com insônia, e aí eu resolvi pesquisar sobre os buracos negros do universo, né? Um tema que eu gosto. E aí tem um canal muito legal que o camarada ele ensina sobre os buracos negros, voltando em Newton e em Einstein. Depois eu fiquei pensando, né? Por que meu professor de física não me ensinou a teoria da relatividade geral de Einstein, falando dos buracos negros? Ou coisa para chamar a atenção das Mais pessoas. interesse, né, de repente, né? Porque eu falo, poxa, que legal, né? O camarada usou aquilo que, enfim, que virou tema, né? Global em 2019, quando foi possível tirar uma foto, né? De um buraco Isso, eu negro. lembro. E aí você para pensar, né? Einstein não teve acesso a essa tecnologia para chegar a essa conclusão que anos mais tarde as pessoas poderiam ter acesso à tecnologia e tirar uma foto daquilo que ele disse que havia no Essa espaço. semana, inclusive, saiu uma nova foto de um buraco negro que ele era de não sei de quantos sóis, né? E ele tinha toda a distorção da tinha toda uma distorção em volta do buraco negro, de tão grande que ele era, né? E eles conseguiram fazer essa foto. Então, assim, é, realmente, né? Quando a curiosidade ela desperta a mente das pessoas e tornam ela mais interessante, gente. E torna, às vezes, o assunto mais interessante. Com toda Então, certeza. às vezes, quando O você nosso está bate-papo se torna mais criativo, né? muito Se mais, torna então, uma assim, pessoa mais interessante numa sala. Às vezes a gente acha que a gente está falando aqui, né? Às vezes você está nos ouvindo e está pensando que a gente está falando sobre produtividade, até performance. A gente está falando disso também. Mas fato é que quando a gente é curioso
A gente se torna artístico até no nosso bate-papo. A gente se torna Exato. uma pessoa mais legal, mais atraente, mais desejada pelos outros, exatamente pelo fato que a gente sabe conversar coisas que não são trivial, né? Lembrando daquela frase conhecida por todo mundo: pessoas medíocres falam de pessoas, pessoas medianas falam de coisas, pessoas inteligentes falam de ideias. Então, essa ideia de você ser uma pessoa desejada, bem estimada para estar em grupos sociais diferentes, ela vem muito também da qualidade dos assuntos que a gente desenvolve, né? Que nada mais do que expressão da criatividade no nosso bate-papo, né, Renan? E outra coisa, tem uma questão também que pessoas criativas tendem muito a ser mal interpretadas. Boa. Fala um pouquinho pra gente mais sobre isso. É, tem muitas questões do seguinte: às vezes as pessoas tendem a entender que a gente está chamando a atenção para tudo, né, para girar em nossa volta, né, para ser o centro ali. Uhum. E na verdade não é, né? É porque assim, pessoas criativas geralmente falam muito, pessoas criativas geralmente se expressam muito, são Sim. mais irreverentes às vezes, né? Óbvio que a gente não está falando de um padrão, Rebeldes. a gente não está falando do que é seguido à risca, mas a gente fala assim, pela maioria, de repente, né? De um Sim. perfil. É, e são pessoas que constantemente, pessoas criativas, elas acabam sendo mais extrovertidas, ou seja, parece que tudo realmente está em volta dela, né? A pessoa passa a ser o centro ali. Então, às vezes, nesse caso, a pessoa fala, mas é soberbo, mas quer saber de todas as coisas, acha que é sabichão, não sei o quê. E às vezes não é, sabe? É. É porque realmente são pessoas que tem áreas específicas que têm muito mais afinidade por ser uma área de interesse e você gosta de falar sobre aquilo, né? Sim. E então eu falo muito por mim, né? Eu com certeza sou uma pessoa muito mal às vezes interpretada, justamente não por causa da criatividade, mas sim pelo meu ser, né? Eu sou extremamente Sim. irreverente, extremamente alegre, extrovertido e por muito, às vezes, assim, você se passa por uma colocação que você acaba não sendo, né? Mas você tem Sim. uma impressão errada, às vezes, né? Principalmente, assim, as pessoas, às vezes, hoje, ao longo desses acontecimentos, você vai se moldando, às vezes, se lapidando ali para você meio que, entre aspas, tá? Mas muito entre aspas, é, ter menos questões para serem interpretadas, né? Então, Sim. nos primeiros momentos, às vezes, eu era uma pessoa extremamente sem filtro, mas muita coisa sem filtro. E eu fui percebendo que nem todo mundo é adepto e aceita, Exato. sabe? Mas Então, tem gente que, mas tem gente que se cativa, né, Renan? Tem gente que muita coisa, assim, eu acho que muito mais. inspira também, né, Eu acho pelo que a gente jeito. acaba, no meu caso, né, acabam tendo muito mais experiências positivas do que negativas, mas as Boa. negativas me faziam refletir, sabe? Sim. E, e tem essa coisa do perfil, né? Perfil pessoa, nesse caso. Então, eu ficava muito preocupado, né? Chegou um tempo, até recente, de forma recente, anos atrás, que eu comecei a me policiar muito mais a questão comportamental, né? Justamente por isso. E eu fui me que podando, me que ajustando ali para evitar alguns tipos de desencontros ali, de percepção mesmo. Eu sou um tipo de. Tem gente que fala, não tô nem aí pro que os outros pensam, acha, acredita de mim. Mas eu sou uma pessoa que leva isso em consideração, muito pelo que fazemos, Sim. muito pela autoridade, pela credibilidade que já temos e conseguimos ao longo desses anos. E isso, para mim, faz sentido. Para algumas Sim. pessoas, pode realmente não fazer qualquer sentido a opinião alheia, a opinião E tá pública, tudo etc. bem, né? Tá tudo certo, né? A Sim. gente pega um exemplo aí da Jojo Todinho, por exemplo, que ela é advogada, que fala mesmo, fala a opinião dela, ela não está nem aí. Eu acho que ela está certa de expressar, mas ela paga por aquilo que ela expressa também.
toda né? certeza, né? Então, assim, A sua criatividade. Eu acho que você colocou um ponto bem interessante aqui, né? Só recapitulando, pessoal, a gente falou então que criatividade não é só arte, mas criatividade, esse olhar diferente para os problemas, para a problemática, né, do mundo. A gente viu que dá para a gente ser criativo em diversas áreas e a gente viu que às vezes o criativo pode ser mal interpretado e que o criativo é responsável pela sua arte, né? Responsável pelo produto, né, do seu trabalho, né? Todo mundo é, mas o criativo também é. Não dá. exatamente. E você, e se você começar, tipo, buscar historicamente falando, a gente vai encontrar vários personagens que tiveram representação artística, principalmente, que são completamente dentro desse perfil irreverente que eu acabei de falar. Então, assim, a arte faz parte da irreverência? Eu acho que total, né? O ser criativo faz parte dessa coisa de você ser quase que um irresponsável, mas assim, favorecer a sua obra ou favorecer a sua parte criativa, pelo que a Sim, gente vê, sim, sabe? Então, são áreas específicas, né, que a gente fala, agora falando mais de comportamento, que são muito preocupantes, né? Porque dependendo de onde você esteja inserido, por mais criativo que você seja, você vai precisar se podar, né? sim, Hoje a gente vive num, num mundo onde, de repente, o que era permissível há 20, 30 anos atrás não é hoje. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que, como é que seria um Tim Maia nos sim, tempos atuais? Como que seriam, de repente, Mamonas Assassinas nos tempos sim, atuais? Então, assim, será que a irreverência, a parte artística, as brincadeiras, o Chacrinha, por exemplo, né? Era uma pessoa que, poxa, foi exemplo foi a referência para a televisão brasileira, né? Como é que sim, seria hoje? Então, assim, a arte realmente, ela tem os seus sinais de reverência, tem as partes comportamentais, mas hoje ela é mutável a um enquadramento, né? Você precisa estar enquadrado dentro de algumas permissões, aquilo que realmente já nem convém realmente falar, mostrar, interagir da mesma forma, mas que realmente a gente tem um tipo de responsabilidade hoje que às vezes ela traz um pouco de limitação, né? Então é ter um cuidado para fazer uma piada, é ter um carinho a mais para você escolher de repente um texto ou uma palavra, né? Então, hoje a gente realmente passa por uma adaptação que não é todo o cenário que aceitam pessoas criativas e que mesmo que aceite, ela não vai poder ser 100% daquilo que ela é. Porque ela vai sim, precisar realmente se adaptar àquele contexto onde ela está inserida. sim, com certeza. Renan, fala um pouquinho pra gente como é que hoje você, a Letícia, vocês estão oferecendo criatividade para o mercado. Conta pra gente qual é o grande projeto que vocês estão envolvidos hoje. Vamos lá. É, a gente tem alguns projetos, né? E nosso maior projeto hoje é a própria Hi Hi Go, né? A Hi Hi é uma empresa de implementação de setor de marketing e a gente condiciona a implementação de setores de marketing e negócios. Ou seja, a gente faz uma, entre aspas, tá? Assim, para quem acaba não tendo tanta familiaridade com o setor, com o tema, colocando apenas em comparação para ficar mais fácil, é como se fosse uma terceirização de um setor inteiro do marketing, né? Então a gente abrange todas as atividades, todas as participações que cabe ao setor de marketing. Cara, da É, onde surgiu esse nome Hi Hi? Eu achei esse nome tão legal, tão cara, diferente. o As nome Hi cores Hi. você já sabe que eu amo, né? Oi? Mas as cores você já sabe que eu amo porque eles existem. Mas fala pra gente de onde surgiu o Hi Hi. A gente é muito apaixonado pela nossa marca, né? Porque é Sim, nossa, mas a gente é muito apaixonado pelo contexto de marca que temos, né? De empresa, de autenticidade, né? De inovação realmente. A mistura das cores, o branding em si, a gente é muito apaixonado. Hi Hi
na verdade, o nome em si do projeto é Hi Hi, né? O goal, que é a terminação, é o segmento. Então, o que, que a gente fez? Qual que era a ideia antigamente, né? Quando surgiu a necessidade, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente foi para aquele negócio lá do meu pai e tal, e a gente viu que esse negócio não ia para frente, a gente falou assim, olha, vamos abrir uma coisa para gente, um negócio para gente, porque a gente já tinha dado meio que uma pausa na fotografia, né? E a gente, para quem não sabe, não conheceu, não acompanhou, nós somos fotógrafos, né? Eu saí do CLT, a minha última empresa foi a Casa Granado, inclusive apaixonado até hoje pela marca, sabe? Casa Granado é uma empresa realmente onde eu aprendi muito, onde eu conheci pessoas fantásticas que investiram muito em mim e eu conversei com o meu Casa Granado do sabonete? do sabonete Febo, isso. Demais, cara. Sou apaixonado por ele. Não, gente, eu sou assim, eu sou fã da empresa, fã da marca, sabe? Gosto muito. Até hoje uso Uhum. todas as minhas compras são referentes de sabonete são Febo, sabe? Até hoje, Sim. principalmente o de limão siciliano, assim, que é fantástico. Gosto muito mesmo. E em 2014, eu tomei uma decisão que foi de. Em 2014, eu tomei uma decisão de sair da Casa Granado. Só Uhum. que a gente estava há 10 meses, né? A gente estava há 10 meses de casar, Letícia e eu. E eu falei assim, bom, se fizer alguma coisa, tem que ser agora, porque senão a gente vai perder o time, vai vir um casamento e tal. A gente saiu e fomos para a fotografia, né? Me dediquei. Um ano depois, eu estava fazendo meu primeiro casamento fora do país, né? Olha só, Então, que legal. assim, as coisas realmente aconteceram para a gente na fotografia de casamento. Tudo que construímos, tudo que somos, toda a autoridade, toda a credibilidade quanto pessoa, principalmente, nome, veio através da fotografia de casamento. Então, tudo aquilo que a gente construiu, a base foi essa fotografia, né? Então, somos muito gratos, até hoje, sou muito grato à fotografia de casamento, justamente por causa disso, né? E voltando aqui à história da Hi Hi, saímos do mercado e então a Letícia falou assim, olha, vamos abrir uma loja de roupa. Vamos sim. Então a gente foi em São Paulo, compramos lá no Bela Vista, não é? Como é que é o nome? Ih, gente, não lembro. Lá no centro de São Paulo. A gente foi em algumas lojas, fizemos ali algumas compras ali de roupas que faziam sentido que a gente tivesse na nossa marca. Compramos tudo, tá, não sei o quê. E aí? Como é que é o nome da marca? Como é que vai ser o nome da empresa? Falei, olha, eu Uhum. quero ter uma empresa que eu consiga futuramente ser um grupo. Então tem que Sim. ser um nome que seja facilmente adaptável para qualquer coisa. Eu falei, cara, mas como que eu vou criar um nome assim? E eu pensei em algumas possibilidades do nada, assim, não sei se do nada, mas na época dos Estados Unidos existia uma música que é do Panic! At the Disco, que é High Hopes. Sim. E a gente Super ouvia legal. o tempo todo, que toda hora passava na rádio. E a gente ouvia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A gente pegava o carro, tocava. A gente ia para outro lugar, tocava. Cara, foi a música assim do nosso momento lá em 2018, final de 2018, a gente só ouvia essa música. E a Sim. Letícia falou assim: por que não bota Hi Hi? Aí eu, Hi Hi, de onde tu tirou Hi Hi? Ela não dá música. Eu falei, Letícia, mas não é Hi Hi, é high, de alto, De não é de alto. oi, né? Como é a marca, né? HIGO, né? No caso, HI. E eu falei assim, cara, mas eu gostei do teu nome. Calma aí, deixa eu botar aqui. Eu fui, criei uma marca. E eu falei assim, caramba, cara, ela tem tudo a ver com a gente, porque o oi, né? Hi, fala muito de comunicação, fala muito de uma marca muito mais extrovertida. E eu falei, cara, beleza, vamos criar Hi. E tudo que a gente for ter na vida, a partir de agora vai ser Hi. E mais o segmento, né? Vamos supor, se a gente trabalha com comida, Hi Food. Se a gente, sei lá, trabalha com alguma coisa de carro, Hi Car. Eu só estou dando um exemplo assim.
Então, é só mudar a terminação. O Go foi justamente a área de segmento de marketing onde a gente atuou, né? Onde a gente Sim, atua. muito bom. Então, E os o nome clientes de vocês estão dessa em forma. quais? Ou desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, o nome ele surgiu dessa forma, assim, totalmente despretensiosa, de uma Uhum. forma errada ainda, porque ela ouvia hi hi, ela achou que era oi oi, e ficou por isso mesmo. Mas isso que é criatividade, né? A gente ressignificar momentos. Criatividade fala da gente olhar para algo que aparentemente está errado e torná-lo certo. E foi o que vocês fizeram, é o que eu estou ouvindo você me falar. Você pegou um nome que vocês entendiam, né, de forma errada, ou que ela entendia de forma errada, e de repente aquilo que era errado passou a ser certo. Isso não é criatividade, fala sério. Exatamente, porque assim, naquele momento, assim, quando ela falou, eu falei, cara, isso não faz o menor sentido, mas calma aí, o nome não é ruim. Deixa eu ver se tem no Instagram. A primeira coisa que você faz hoje em dia é ver se tem um Instagram, ver se tem um arroba disponível, né? Aí Uhum. você foi lá e viu, cara, não tem disponível, porque aparentemente é um nome muito comum na Ásia, né? Sim, Então, Japão, Coreia do Sul, China, sim, tem muitas coisas relacionadas a Hai, né? E então, assim, não tinha, mas a gente fez um trabalho lá e passou a estar disponível. E a sim. gente, naquele momento, passou a fazer muito sentido realmente a Hai. E eu falei, cara, só tinha que ser esse nome. Sim, com certeza, muito legal. E, Renan, hoje vocês atuam em empresas de diversos setores, né? Ou vocês têm algum setor em específico que vocês trabalham, que vocês prestam Não. serviço? É muito comum que tem uma diferença, na verdade, do nosso serviço para agência de marketing. Nós não somos uma agência, nem queremos ser e fazemos de tudo para que, nada contra, mas fazemos de tudo para que sejamos diferentes de uma agência de marketing, né? Justamente Certo. porque trabalhamos de uma outra forma. Geralmente, é muito comum que agências de marketing, principalmente, atuem em segmentos ou nichos específicos. Ah, eu só trabalho com marketing gastronômico. Ah, eu só trabalho com marketing de profissional liberal. Ah, eu só trabalho com marketing de medicina, saúde, beleza. No nosso caso, nós somos especialistas em negócios. Por quê? Uhum. Todos os negócios são iguais. Todos, completamente todos. O que Sim, muda de um negócio para o outro? É a maneira de atuação. Então, a sim. maneira de atuação ela é muito mais fácil de aprender do que o negócio. Uhum. A parte de back-office, a parte de backstage, ela é sempre igual. Todas as Sim. empresas precisam de um administrativo, de um financeiro, de um comercial, de um jurídico, todas as empresas. Então, por isso que eu Uhum. falo que a maneira como você se comunica, a maneira como você aborda, a maneira como você trata, isso tudo você pode aprender, certo? Sim, E muito mais pela parte como você propaga as informações, como propaga as atividades, as ações daquela empresa. Então, por sim. isso que a gente hoje não é especialista em segmento, e sim dentro do negócio. Por quê? Legal. O segmento ele pode ser muito fácil, ele pode ter um aprendizado muito fácil. E como a gente já tem um tempo, então já passamos por vários segmentos específicos, já passamos por vários tipos de empresas diferentes. Então a gente acaba conhecendo e tendo aquela facilidade, entre aspas, tá? Parece que a gente sabe tudo, mas não sabemos, né? Mas tem sim facilidade, justamente porque a gente já passou por muitas áreas. Muito bom, muito bom. Legal você falar desse modelo de negócios, de vocês de atuar no negócio, porque e não no segmento, né? Vocês prestarem serviço para as empresas baseado no negócio, no seu modelo de negócio. Então, o modelo de negócio de vocês é olhar para o negócio do outro e colocar Exato. criatividade, colocar, né, a cor, colocar sabor, colocar experiência, porque isso traz para a gente essa ideia de um serviço completo, holístico, né? Que não diz respeito a apenas um departamentozinho da empresa, mas fala do todo, né? Da transformação de dentro para fora, dessa criatividade, dessa curiosidade, dessa diferença ser colocada para fora como um todo, e não apenas
num departamento da empresa. Isso é muito legal, cara. Aliás, aqui vem mais uma outra característica, né, de criatividade que o Renan acabou de trazer de insight para a gente. Criatividade ela vem de dentro para fora. A criatividade, ela fala do todo, ela não fala da parte. Ela mostra a expressão, a conexão, a harmonia, a congruência do todo, né? E por isso que ela é uma força potente de transformação de negócios, de sociedade, de nações e do mundo, né? Então, incrível isso. Renan, para a gente finalizar, cara, esse papo está muito... Só Pode falar. um gancho aqui, antes de mais nada. É muito importante assim, que as pessoas saibam que, através do marketing, hoje, a gente consegue enxergar toda a empresa. Então, às vezes, as pessoas falam assim, olha, por que eu não vendo? E elas caracterizam muito porque que não vende porque ela não é vista. Uhum. Quem não é visto não é lembrado. Sim, Mas a venda, ela é sempre é a finalização de um projeto, ela é o resultado, a venda, né? Então, o marketing ele consegue ter mecanismos de enxergar para que as pessoas realmente tenham aquela ilustração do que realmente está acontecendo no negócio. Então, às vezes o cliente chega e ele não conclui a venda. Então, a gente pode caracterizar que, de repente, é o atendimento que não está sendo efetivo, sim. né? A pessoa, ela gosta do atendimento, ela gosta do produto e não finaliza a venda. Então, de repente, o preço não está ajustado para aquele público que está chegando. Então, o marketing ele consegue ter esse poder. Então, é justamente isso que a gente faz nos negócios, né? Que legal. A gente enxerga, potencializa e melhora, quando preciso, né, os modelos de negócios, os entendimentos a respeito do produto, a aperfeiçoação, às vezes, de um setor ou outro, que possa vir a ter um resultado diferente daquele que ela já tem naquele momento. Perfeito, muito bom. Para a gente encerrar, Renan, deixa uma ou duas dicas para quem nos escuta como pessoa física, ou até mesmo como pessoa jurídica, é, que pode implementar a partir de hoje mesmo, né? Após esse episódio terminar, no que tange a criatividade. Dá uma dica para a gente de como a gente pode ser mais criativo. Eu acho que isso vai ser bem legal. Eu acho que uma dica principal, né, é você exercitar. A gente já falou sobre Uhum. isso, né, nesse episódio. É, a criatividade ela não vem do nada, né? Ela não vem você sentado debaixo de uma árvore esperando que um vento bata e apareça uma ideia, sabe? Isso se chama inspiração. É Uhum. diferente de uma criatividade, né? A inspiração ela é uma fagulha, a criatividade ela é o fogo. Uau. Então, hoje, quando a gente percebe que às vezes não somos criativos, é justamente porque não fazemos exercícios que despertem a criatividade, né? Então, ter curiosidade, ser uma pessoa inquieta, insatisfeita, quando eu falo insatisfação, é insatisfação com os resultados. E não insatisfação com a vida, estar reclamando o tempo todo, não é isso, né? É insatisfação com os resultados, de você realmente poder ser sempre melhor, né? Isso Sim, acaba que a sua criatividade de inovação, de melhoria, ela consegue ter resultados diferentes daquilo que você tem, tá? sim, Hoje, em 2023, falar de criatividade é algo muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Por quê? sim. Criatividade fala de inovação, só que inovação não necessariamente é criar algo novo, mas sim criar facilidades que melhorem o seu cotidiano ou que otimizem o seu cotidiano, né? Quem é que em 2023 inventa alguma coisa? Na verdade, as pessoas estão trazendo trazendo inovações de coisas que já existem há muito tempo e que somente não são faladas, né? Um podcast nada mais nada menos que é uma entrevista que já existia na rádio há muito tempo e hoje, Exato. né, foi otimizada por uma criatividade de falar assim, cara, a gente pode trazer isso para uma era digital, colocar vídeo, virou um programa de entrevista. Jô Soares, quantos anos trabalhou, né, com Pois é. entrevista? Então, assim, foi adaptado para um formato através de uma criatividade. Então, Sim. assim, não tente, não se cobre, não se martirize por inventar algo novo, mas você pode ser criativo a ponto de ser inovador, de usar aquilo que já existe,
aquilo que é, de repente, o teu cotidiano, para que faça sentido no seu dia a dia. Então, a inovação, ela é uma extensão da criatividade. Perfeito, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Renan. Foi ótimo Imagina. ter você aqui. Como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? A gente vai deixar na descrição desse episódio, mas fala aí pra gente, faz o seu pitch de vendas. Vamos lá. Nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, o pessoal consegue me encontrar com @Renan, Rennan, Wesley, Wesley. Então, Renan Wesley aí pode me jogar lá no Instagram que você pode me achar, tá? O Instagram da Hi é Insta, de Instagram mesmo, né? Insta, Hi, Hihigo, Insta Hi Go, né? Você acha bem facinho lá também. Eu fico muito grato, mais uma vez, pelo convite. Fico muito lisonjeado e muito feliz por ter separado esse tema e ter me escolhido para falar sobre esse tema. Eu fico muito honrado mesmo. Quero agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade de estar colaborando de alguma forma e estar, de repente, inspirando alguém, né, a dar um passo e seguir com resultados diferentes daqueles que estão tendo hoje. Muito obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço, Renan. Foi muito bom ter você aqui. Você, a Letícia, a Inês, são inspirações pra gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. E é isso, pessoal. Vocatel, lugar onde carreiras e vocações se encontram. Eu sou Marcelo Vischer Martim, sou host fundador desse podcast e até a próxima.